É sempre com grande satisfação que eu assumo aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Abra aí a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Você que está com a Bíblia da igreja, uma Bíblia, a letra super grande, na página 140 do Novo Testamento. Hoje Deus marcou um encontro com você num lugar muito peculiar. Lucas capítulo 24, e a gente vai ler até onde o Espírito Santo nos conduzir, amém? Verso 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram atemorizadas e se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Verso 10. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que contaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele. Quais? Responderam-lhe eles. As que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Aí os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós terminamos, Senhor, de ler um texto tão bonito, uma narrativa da Tua Sagrada Escritura. Muito obrigado, Senhor, por essa narrativa. Muito obrigado porque esse texto por si só já nos ensina tanta coisa. Por si só, Senhor, já nos mostra, Senhor, uma lição tão linda de que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, um Deus que tem feito grandes coisas, Pai. Que enfim ressuscitou dentre os mortos. Mas agora, Pai, nós queremos que o Senhor ministre aos nossos corações, através desta palavra, aquilo que nós precisamos ser ministrados. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos, Senhor, sair daqui diferentes de como nós entramos aqui. Que nós possamos, Senhor, receber alimento para a nossa alma. Que nós possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos, alegres. Pai, que aqueles que entraram aqui desanimados, tristes, abatidos, venham receber, Senhor, através dessa palavra, através da Tua voz, Senhor, alegria, força, ânimo. É em nome de Jesus, Senhor, que nós lhe pedimos, Pai. Fala conosco, ministra ao nosso coração. Vem, Senhor, ao nosso encontro, que o Teu Santo Espírito, que já conduz essa reunião, continue, Pai, ministrando aos nossos corações aquilo que precisa ser ministrado. É em nome de Jesus, Senhor, que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem alguém que pode me ajudar? O Mário, né? Como eu disse para vocês, Jesus tem um encontro com vocês hoje. E esse encontro é na mesa. Aqui nesse desenho, vocês estão conseguindo ver aí no fundo? Estão conseguindo enxergar? É um pai de família, ali está a mamãe e a filhinha. Quando eu tinha, acho que os meus 6, 7 aninhos, a gente ainda se reunia à mesa. Hoje em dia não tem mais isso, né? Difícil, corre-corre e tudo mais. Complicado ainda se sentar à mesa. E lendo esse texto, algumas coisas me saltaram aos olhos e são essas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Quero começar falando da mesa. A mesa é um dos objetos mais antigos que existem. Na Bíblia, ela é citada por Moisés. Ela existe há mais de 3.400 anos. Moisés cita a mesa quando ele fala sobre os pães de preposição, lugar de comunhão com Deus. Na história da humanidade, a mesa ela sempre foi símbolo de comunhão, de confraternização, como a gente vê aqui nesse desenho. Era um momento de interação entre os homens. Vejam vocês que os nossos antepassados, eles saíam para coletar alimentos, para caça, para pegar frutos, sementes.
E eles não comiam individualmente. O que eles faziam? Depois que eles caçavam, que eles pegavam os alimentos, eles se reuniam em grupos para compartilhar os alimentos. De certo que é daí que surgiu a necessidade de se ter uma mesa. Porque se deixasse no chão, os animais domésticos com certeza iriam compartilhar, né? Ia ficar complicado. Então há muito tempo que já existe mesa. E na Bíblia nós descobrimos e podemos supor que Davi celebrava as vitórias na mesa. Porque o Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. O Salmo 128 diz que a família será feliz e abençoada ao redor da mesa. O próprio Jesus adorava a mesa. E a Elaine, que me precedeu aqui, disse que Jesus sentava muito à mesa, não foi? Quando ela ministrava a oferta. Jesus dava muita importância de sentar à mesa com as pessoas. E só no Evangelho de Lucas, eu descobri que o autor, ele faz 14 referências à mesa. De tão importante era para o autor e para aquela comunidade de Lucas a comunhão, de estar à mesa. Lucas 5:29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Lucas 7:36, 37, fala daquela situação em que a mulher ungiu os pés de Jesus com perfume e enxugou com os cabelos. Jesus estava à mesa. Lucas 11:37, Jesus estava com um fariseu também, foi convidado a estar em uma mesa. Lucas 14:15 também. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Todos nós conhecemos Lucas 22:14, ou aquele que conhece um pouquinho de Bíblia sabe o texto que diz assim: olha, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Todavia a mão do traidor estava comigo à mesa, que é o texto da última ceia. E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, e tendo partido lhes deu, que é o texto de hoje. O texto que eu convido vocês a meditarem comigo, que é Lucas 24:30. Nós podemos até dizer, queridos, que o ministério de Jesus está muito relacionado à mesa também. Abra aí a tua Bíblia em Mateus 10:45. Deus tem um encontro com você hoje à mesa. Aleluia. Deus quer tratar a sua vida hoje à mesa. Deus quer ter um particular com você hoje sentado à mesa. Deus quer tratar a sua vida hoje à mesa. É Marcos 10:45. Acertei agora? Não é Marcos? Marcos 10:45. Mateus, é Marcos. Glória a Deus. O ministério de Jesus está bem relacionado à mesa, ao serviço à mesa. O texto diz assim, Marcos 10:45: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, glória a Deus. Por muito tempo, por muitas situações, às vezes nós queremos fugir da mesa, do serviço, do servir à mesa, de sermos humildes. Queremos fugir dessa referência, não é? De servir à mesa. Mas o próprio Jesus veio para servir, para estar à mesa, servindo à mesa.
Não é isso que o texto diz? Em Atos 2,42 diz que os primeiros cristãos também perseveravam no partir do pão, em servir a mesa. Nós fizemos até um curso de diaconia aqui na igreja que tratou muito disso, que abençoou muitas vidas, que tratou do serviço. Quem fez o curso sabe do que eu estou falando aqui. Quem não fez vai fazer e vai ser abençoado também. É de Deus. Jesus é o eterno diácono. Bem? Enfim, o convite de Jesus hoje é para que nós venhamos a meditar no que Ele pode fazer conosco quando nós nos assentamos à mesa com Ele. O que Ele tem para mim e para você. Porque sentar à mesa é ter comunhão. Quando nos assentamos à mesa com alguém, nós olhamos frente a frente. Nós só assentamos à mesa com uma pessoa que nós temos um mínimo de intimidade com essa pessoa. Ou que queremos ter intimidade com essa pessoa. Ou que queremos trocar intimidade, queremos conversar com ela. Queremos trocar experiências. Queremos falar com ela, queremos ouvi-la. Ou queremos ser ouvidos. Troca para mim. O texto diz, Lucas 24:30, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Pode trocar, Flávio. Na mesa com Jesus, ele toma o pão. Estando com eles à mesa, tomou o pão. E eu fiquei pensando nisso. O fato de Jesus tomar o pão. Os outros evangelhos, eu sei que Jesus, ele toma o pão e parte o pão e abençoa o pão. Mas nesse evangelho, o autor faz questão de dizer que ele está à mesa. Mas enfim, vamos nos ater por enquanto aqui. E quando a gente vai estudar um pouco, vai ler um pouquinho da história dos hebreus, a gente descobre que quando o povo hebreu, quando o pai de família, a pessoa que tinha essa autoridade de tomar o pão, era o pai de família, era o líder, era o dono da casa. Ele que se assentava à mesa, pegava o pão, orava, abençoava, repartia, dava um pedacinho para cada um, e todos aqueles que estavam na casa compartilhavam daquele momento. Mas espera aí, Jesus estava caminhando, encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele não estava indo para a casa dele, ele foi convidado a entrar numa outra casa. E como que agora ele entra numa casa e é ele que toma o pão? É Deus. Na mesa com Jesus, é ele que toma o pão. Aleluia. Glória a Deus. Na mesa com Jesus, é ele que é o líder. É ele que toma o centro. É ele que é o dono da nossa vida. Ele toma o lugar que é dele por direito. Aleluia, Jesus. Ele que toma o pão. Ele que toma o direcionamento. Se você entrou aqui hoje sem direcionamento para a tua vida, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui hoje. Aleluia. Foi Jesus que te trouxe aqui hoje e você, meio que sem perceber, sentou na mesa. Jesus está tomando a direção da tua vida hoje. Ele toma o pão hoje e toma a direção da tua vida para te ajudar. Não era para Jesus ser o líder ali. Mas quando Jesus senta na mesa, ele toma a direção. Ele toma o pão.
É como se ele tomasse a presidência, como se ele tomasse como se ele fosse o juiz. Como se ele tomasse a direção da vida da pessoa. E ser cristão não é algo descartável, que eu posso ser cristão hoje e amanhã eu não sou mais. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega mesmo. Quando você fala, não, eu quero seguir a Jesus, e você entrega mesmo. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se milita nesse exército que vai morar no céu, não se embaraça com as coisas desse mundo. Não tem mais jeito, você é de Jesus, você é marcado por Jesus, você é dele. Ele te comprou com preço de sangue. E ele vai fazer de tudo para ter você junto dele. E ele vai julgar a tua causa. Ele vai julgar o teu problema. Ele vai julgar a tua necessidade. Se você errou, se você pecou, se a culpa foi sua, ele está à mesa presidindo, ele é o juiz. Se vai ter consequência, você vai pagar para a lei. Mas ele vai ser um juiz justo. Ele não vai ser um juiz iníquo, não. Ele vai julgar com misericórdia, com perdão, com amor. A sentença de morte, ele vai reverter. Ele vai acrescentar os anos de vida. Ele não é um juiz iníquo, não. Salmo 7:11 diz: Deus é um juiz justo. Salmo 7, verso 11. Abre aí. Ele toma o pão, ele é o presidente da mesa, ele é o juiz justo. Salmo 7, verso 11. Na mesa com Jesus ele toma o pão, ele é o presidente, ele é o juiz. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. 1 Samuel 16:7, palavra de Deus para a tua vida. Você que tem vivido uma vida de medo, que profetizaram sobre a tua vida, que você vai para o inferno, que para o teu pecado não tem mais solução, não tem perdão. Em nome de Jesus. O homem que profetizou isso para você viu por fora, Deus vê por dentro, Deus vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Deus olha o coração. Deus vê a intenção do coração. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus conhece o coração do homem. Quando Jesus toma o pão, ele é o presidente ali, é ele que julga. Eu disse no primeiro conto que existem 3 verdades, não é? Eu passei por uma situação essa semana em que falei: Jesus, como é que é isso? Eu tenho a minha versão, mas a outra pessoa tem a outra versão. E geralmente é assim, não é? Eu tenho a minha verdade, a outra pessoa tem a verdade dela, e tem a outra verdade que é a verdade também. E agora, quem que vai julgar? Só Jesus. E existem coisas, situações que passamos na nossa vida que é só misericórdia. Mas quando é Jesus que julga, você pode viver o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Ele reverte. Ele julga com justiça, ele perdoa. Amém? 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 Ele toma o pão. Tem mais. Jesus, quando ele preside a mesa, quando ele toma o pão, ele é o bom pastor na condução da vida da ovelha.
Como diz no Salmo 23, Ele conduz a passos verdejantes, a águas tranquilas, e ainda refrigera a nossa alma. Deus tem águas tranquilas para você hoje. Você vai dormir o sono dos justos, em nome de Jesus. Você vai dormir e vai acordar pelas misericórdias do Senhor, que se renova logo pela manhã. Vai ser uma segunda-feira de bênção, de vitória, de conquista. Em nome de Deus, aplaudir ao Senhor, sim. Palavra revelada de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Segundo lugar, Ele abençoa. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou. Ele abençoa. Até esse momento, os discípulos, pelo texto que nós lemos, até o Senhor abençoar o pão lá e partir, os discípulos não tinham ainda reconhecido Jesus. Absurdo, né? Porque Jesus já tinha morrido na cruz, vertido sangue inocente, padecido, sofrido, caminhado com eles um percurso de 2 estádios, que o texto diz, conversado, falado e tudo. Eles não reconheceram. Está parecendo muito crente por aí, feito eu, olha. Conhece Jesus há muito tempo. Anda com Jesus há muito tempo. E a ingratidão, como foi pregado aqui, grita. Não reconhece Jesus. Ainda quer ser abençoado. Mas nesse caso aqui, Jesus abençoou. Glória a Deus. Jesus abençoa. Quando se está na mesa com Jesus, Ele abençoa. Porque Ele é Deus, Ele abençoa quem Ele quer, Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer, da maneira que quer, no momento que quer. Não posso colocar Deus dentro de uma garrafa, nem você, dizer, olha Deus, você só pode salvar fulano, beltrano, só vai salvar os pretinhos da terra toda. Não, não posso. Se Deus só quer salvar, Deus quer salvar todo mundo, todos os coloridos. E os pretinhos também. Deus salva quem Ele quer. Glória a Deus. Deus cura quem Ele quer. Deus te trouxe aqui hoje porque tem uma grande obra na tua vida. Deus fala com você porque quer que você viva. Deus te trouxe aqui hoje porque vai te curar, vai te libertar, vai te fazer uma grande mulher de Deus. Vai usar as tuas mãos para curar, para libertar. Porque você está à mesa com Ele. Amém. Ele te abençoa. Até esse momento, eles ainda não tinham conhecimento, eles ainda não tinham identificado Jesus, não tinham reconhecido Jesus. Mas Jesus pegou o pão e abençoou. Eu fiquei pensando que tinha tudo para dar errado. E Jesus podia muito bem não abençoar. Frente à ingratidão, frente àquela situação, já tinha caminhado todo aquele tempo, já tinha falado, inclusive, o texto que nós lemos, você viu, ele tinha falado de Moisés até dos profetas, tinha pregado tudo, já tinha sentado na mesa e eles ainda não tinham reconhecido ainda. Tinha tudo para ser maldição, mas Jesus transformou em bênção. Mas na mesa com Jesus, aquilo que é para ser maldição se transforma em bênção. Aquilo que é para ser maldição se transforma em bênção. Aquilo que falaram que ia ser maldição na tua vida, no teu relacionamento, no teu serviço, vai ser bênção. Vai ser bênção. Na mesa com Jesus vai ser bênção. Vai ser bênção. Você pode aplaudir ao Senhor aí?
Em Mateus 22, de 1 a 10, Lucas 14, 16, nos falam que o reino de Deus é comparado com uma grande mesa, como um grande banquete. E diz que aquele grande rei preparou um grande banquete para o seu filho. E mandou convidar todos os nobres do vilarejo. Entenderam? O reino de Deus é comparado com um grande banquete, com uma grande mesa posta. Diz a palavra de Deus, Mateus 22, de 1 a 10, Lucas 14, 16 a 24. E o rei mandou preparar um grande banquete. Mandou convidar os nobres e os importantes. Só que eles se fizeram de rogados. Não quiseram ir. Não foram. Sabe aqueles que sabem muito de Bíblia, conhecem demais, oram muito, né? Tem muito conhecimento, não pode, já conhece tudo da Bíblia, não querem. E aí sabe o que o rei mandou fazer? Olha, você sai, mandou os guardas saírem depressa, ir pelas ruas, pegar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, para encher a festa. Abra lá a tua Bíblia. Lucas 14. Pessoas que nem sabiam, que nem imaginavam que poderiam ser abençoadas, que nem imaginavam que tinha um banquete, uma mesa posta para elas. Mas Deus tinha uma bênção para elas. Talvez você veio aqui hoje e você não sabia que Deus tinha esse banquete para você, que Deus tinha essa palavra para você. Lucas 14, verso 21. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, já trouxe o cego, já trouxe os aleijados, os cegos e os mancos. E ele disse: ainda tem mais lugar, então vai, ainda busca mais gente, ainda pega a pessoa ainda que está mais pior ainda. O 23, então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados. Eu fiquei pensando: Jesus, quem são esse povo que está pelos caminhos e valados? Só pode ser os marginalizados, os diferentes, os desacreditados, os fracos, os de difícil trato. E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Eu descubro com isso que a mesa de Deus está posta, e é para os convidados necessitados, para os famintos que têm sede e fome de justiça de Deus, para aqueles que necessitam, para aqueles que querem, para aqueles que buscam. Porque aqueles que buscam alcançarão misericórdia de Deus. Amém. Se você veio aqui hoje buscar, você vai levar. Amém. Aleluia. Se você hoje veio buscar, você vai levar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a mesa do Senhor está posta. Amém? Em terceiro lugar, ele parte e dá. O texto diz: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Uma das maiores críticas a Jesus dos judeus e dos mestres da lei era que Jesus entrava na casa dos pecadores e comia com eles à mesa. Isso para eles era um absurdo. Isso para eles era demais. Porque a refeição para eles, para os hebreus, para os judeus, era um momento sagrado. Eles não podiam se misturar. Eles não podiam se misturar com o restante do povo, com os pecadores, com os pagãos. Eles não podiam tomar assento com as outras pessoas.
Eles não podiam ter amizade com esse tipo de gente. Como que Jesus, pensa comigo, como é que Jesus vai entrar e vai sentar na mesa com uma prostituta? Como é que Jesus vai comer com um travesti? Agora Jesus vai sentar na mesa com um advogado? Olha, que luta, coragem. Com todo respeito, né? Tem advogado também que é de Deus, eu sou um deles. Aleluia! Como é que Jesus vai sentar na mesa com um garoto de programa? Pensa aí, será que Jesus ama? Será que Jesus alcança esse tipo de gente? Será que Jesus alcança um mendigo de rua? Será que Jesus vem para esse tipo de gente? Será que a mesa do Senhor, o banquete do Senhor é para essas pessoas? Ou é só para mim, para você, que está aqui dentro da igreja, que tomou banho, que está de boa, que amanhã vai levantar cedo e vai trabalhar, que tem um salário no final do mês? Ou é também para o desempregado que não teve nem o dinheiro para vir hoje para o culto? Será que Jesus veio para aquele que não consegue vir para a igreja porque não tem o dinheiro da condução? Será que o banquete de Deus é para todos, é incondicional? Será que Jesus ali estava pregando e dizendo para eles: olha, eu vou entrar na casa seja de quem for, vou sentar na mesa de seja de quem for, porque o meu reino é eterno, o meu banquete é para todos, eu vim salvar aqueles que estavam perdidos, eu vou alcançar a humanidade, eu vim para aqueles que estavam perdidos. Oh, aleluia! Ou você pensa que aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús estavam numa situação diferente desse povo que eu estou dizendo aqui agora? Não! Os discípulos que caminhavam com Jesus no caminho de Emaús estavam numa situação também desgraçada, numa situação difícil, numa situação de incredulidade, numa situação afastada de Deus, cegos, desligados de Deus, precisando se converter, precisando ser alcançados pela misericórdia de Deus, precisando da misericórdia de Deus. E é isso que eu e você precisamos hoje, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, sermos alcançados por Deus. E existem coisas na minha vida e na sua vida que nós só vamos alcançar na mesa com Jesus, na mesa com Jesus, no partir do pão, no partir do pão é que eles reconheceram Jesus. Na mesa. Hoje eu tenho um encontro na mesa com Jesus. Se você prestou muita atenção no texto, que foi extenso, porque às vezes a gente não lê a Bíblia em casa e é para ler, então a gente vai ler aqui, né? O culto de domingo à noite, a escola bíblica agora mudou. Domingo à noite. Não vem de segunda, mas né, é de Deus. Mas não vai liberdade, a gente vai. Se você prestou muita atenção no texto, você descobriu a situação dos discípulos no caminho de Emaús. No verso 16 diz que eles estavam sem visão. Lucas 14, 16, eles precisavam mesmo sentar na mesa. Será que a sua situação é como a deles? Você está sem visão? Você vê que hoje está sem visão? 14, 16 diz assim, olha lá. Verso 24, 16. Os olhos deles, porém, estavam como fechados, e eles não o reconheceram. Essa era a situação dos discípulos no caminho de Emaús, que precisavam sentar na mesa para reconhecer Jesus, sem visão espiritual. Crente sem visão espiritual
não vive o milagre de Deus, não vive o sobrenatural de Deus, não consegue caminhar, não consegue respirar. Tristes. Verso 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. E quantos de nós nos entristecemos no caminho e precisamos sentar à mesa? Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Toda tristeza plantada por Satanás no teu coração, toda tristeza plantada, raiz de amargura, você que há anos persegue este coração, essa alma, eu te repreendo agora na autoridade que há no nome de Jesus. Sai, raiz de amargura, tristeza maligna que quer levar essa pessoa ao suicídio. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Tristeza maligna, ou depressão do inferno, sai, em nome de Jesus. Sai, essa vida pertence a Jesus, este coração é de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo agora, tristeza, mágoa, raiz de amargura, fora! Aplauda o Senhor, querido. Precisava sentar à mesa. A gente já vai cear. Duvidosos. Verso 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Eles estavam falando com Jesus, falando para Jesus, né? Conversando com Jesus, falando: olha, alguns foram até lá para ver se realmente esse negócio aconteceu. Entendeu? Mas aí foram lá e parece que não aconteceu nada. Entendeu? Ficar duvidando. Com Jesus não tem meio termo, querido. Ou você quer ou você não quer. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Não dá para brincar de ser crente. O Deus daqui, da igreja inclusiva, é o mesmo da Assembleia de Deus, da congregação cristã, até dos nossos irmãos católicos. É o mesmo Deus. Se Jesus vier hoje, se você tiver com a sua vida certa, Ele vai te levar onde você estiver. Não duvida não. Creia. Se é aqui que Deus te chamou, se é aqui que você está servindo a Deus, seja fiel a Deus aqui. Tira a dúvida do teu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Se o teu ministério é lá na outra igreja, vá para lá então, amado, e seja fiel lá. Mas não fica aqui duvidando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Duvide aqui não. Incredulidade. Que eles eram também, olha lá, verso 35. Verso 25, incrédulos. Que fica para a próxima ministração. Por fim, sentado à mesa, no verso 35, então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando eles partiam o pão. Foi na mesa que eles reconheceram o Senhor Jesus. Concluindo, se você como eu e aqueles discípulos anônimos entrou aqui hoje, precisando de visão espiritual,
está triste, duvidoso, incrédulo, te convido a sentar à mesa com Jesus, porque hoje Ele toma o pão. Ele é o centro da nossa vida. Ele nos conduz a passos verdejantes, a águas tranquilas. Ele é o nosso juiz e nos julga com justiça e com misericórdia. Ele nos abençoa independente da nossa situação. E Ele é aquele que transforma a maldição em bênção e parte o pão e nos dá. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor.